Vamos lá, pessoal. Teoria de estudo analítico de um ponto. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que lembrar que se tem ponto, tem um x, tem um y, certo? Tem um x e tem um y. Quais são os sinais de cada quadrante? Então, bissetriz dos quadrantes ímpares, né? No primeiro quadrante, você vai observar que é mais e mais, ok? No segundo quadrante, você vai observar, certo? Que tem, aí eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Vou colocar assim, ó, vou até mudar. Então, lembrando que aqui é o x, aqui é o y, né? Sempre. Então, no segundo quadrante, você vai observar que o x ele é negativo e o y ele é positivo, certo? No terceiro quadrante, você vai observar o quê? Que o x ele é negativo e o y ele também é negativo, certo? E no quarto quadrante, você vai observar o quê? Que o x ele é positivo e que o y ele é negativo, certo? Quadrantes ímpares, 1 e 3. Quadrantes pares, 2 e 4, certo? Enfim, o eixo y, pessoal, vocês podem representar assim, ó. Eixo y é quando o y for... Eixo x, na verdade, é quando o y for 0. E eixo y é quando x for igual a 0, ok? Ok, então vamos lá. O que é ponto médio? Ponto médio, e como se calcula, né? Ponto médio, pessoal, é só você pegar, por exemplo, se você tiver um pontinho A aqui e um pontinho B aqui. Você quer saber o ponto médio entre esses dois pontos. Então você quer saber isso aqui, ó, esse x aqui, certo? Como é que você calcula o ponto médio? O ponto médio você vai calcular do x e do y, né? Vou botar assim, ponto médio x. Você vai pegar o x de A, certo? Vai somar com o x de B e vai simplesmente dividir por 2, certo? Ponto médio no y. Você vai pegar o y de A mais o y de B, certo? E vai dividir por 2. E aí você vai ter o ponto médio geral, né? Que é o quê? O x médio, certo? E o y médio que você encontrou aqui, ok? Beleza. Como se calcula a distância entre dois pontos, certo? Eu tenho um pontinho aqui e eu tenho um outro pontinho aqui. Como é que eu vou saber essa distância? Certo? Como é que eu vou saber essa distância? Muito cobrado essa forma. Distância entre dois pontos, botar a distância entre A e B, certo? Vai ficar mais genérico. Raiz quadrada das variações do x mais as variações dos y, fórmula mais manjada do universo, certo? Como se calcular o determinante de forma analítica, né? Pessoal, o determinante, aí ele deu um exemplo aqui para calcular, né? Ele quer saber o valor de P quando D for igual a 0, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou colocar, eu tenho 3 pontos aqui, certo? Eu vou repetir o primeiro ponto, eu vou colocar o primeiro ponto aqui, certo? O segundo ponto e o terceiro ponto. E eu vou repetir o primeiro ponto. Por isso que geralmente o cara bota o quê? O menor número aqui em primeiro, porque ele vai ter que repetir aqui no final, ok? Vou multiplicar cruzado, né? Então multiplicando aqui 2 vezes menos 3, menos 6. 7 vezes P, 7P. 5 vezes 4, mais 20. Ok? E aqui eu vou inverter, né? Desse lado aqui eu inverto. Então, 7 vezes 4, 28, vai ficar menos 28. Menos 3 vezes 5, menos 15, vai ficar mais 15. P vezes 2 vai ficar menos 2P. Ok? Então, quanto é que vai ficar aqui? Vai ficar 13, né? Vai ficar menos 13, menos 2P. Desse lado aqui. Então, vou jogar pra cá. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar mais 14, mais 7P, ok? Aí mais, certo? Vai ficar mais 13 menos 2P, ok? Só peguei, inverti aqui e vou juntar tudo agora. Vai juntar tudo? Vou juntar tudo. Vai ficar 5P
vai ficar 5P mais 1, certo? Quanto é P? Sim, aí ele falou, deixa eu ver aqui, cortei aqui, ficou 5P. Aqui, vai ficar mais 1. Ele falou que isso tudinho é igual a 0, certo? Então quanto é P? Ah, rapaz, P é 1 sobre menos 1 sobre 5, certo? P é menos 1 sobre 5, ok? Deixa eu só confirmar aqui para ver se isso está certo. Tá certo, ok. Então se D é igual a 0, então isso é uma... Rapaz, se D é igual a 0, isso aqui é uma reta, né? Porque se não fosse, mas se P fosse diferente de 0, isso aqui é um quê? Um triângulo, é um polígono, né? Mais especificamente um triângulo, ok? Como assim? Por exemplo, pessoal, se o determinante desse 0, né, que foi esse caso, é porque vai formar uma reta, assim, desse jeito. Se fosse diferente de 0, se esses pontos não tivessem alinhados, tivesse só um carinho um pouquinho para cá, já ia formar um triângulo, né? Ok. Vamos lá, como se calcula a área de um triângulo usando determinante? Determine a área do triângulo a seguir com seus vértices. Bom, então você tem que lembrar dessa formulazinha aqui, né? Que determinante sobre 2 é igual à área do polígono, né? Ou a área do triângulo. Isso aqui é mais usado para triângulo, né? Mas enfim. Então, eu vou colocar 2 e 4, certo? Vou colocar 7 e menos 3. E vou colocar 5 e 8. E novamente vou repetir o 2 e o 4. Tudo bem? Coloquei os 3 pontos. Vou repetir o primeiro aqui no final, né? Então por isso que o primeiro você tem que botar sempre o menor número, né? Se tiver 0, melhor, que vai facilitar a sua conta. Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa. 2 vezes menos 3, menos 6. 7 vezes 8, 56. 5 vezes 4, mais 20. Ok? Então aqui é fácil de observar que vai dar o quê? Vai dar 70. Certo? Essa parte todinha aqui vai dar 70. E essa parte aqui que eu vou inverter vai ficar o quê? 28. Só que aí vai ficar menos 28. Menos 15 vai ficar mais 15. E aqui vai ficar 16, vai ficar menos 16. Certo? Vai ficar menos 16. Quanto é que vai ficar aqui? Bom, aqui vai ficar menos 1, né? Vai ficar menos 29. Essa parte aqui. Então 70 menos 29 vai dar quanto? Vai ficar 70 menos 29. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1, sabe? Vai dar... Não sei, gente, sobrou. Vou fazer a conta aqui. 70 menos 29. Vai ficar 1. Vai sobrar 1. 6 menos 2, 41. Então aqui vai ficar 41. Esse aqui é o meu o quê? Meu determinante. Certo? Só que ele não quer o determinante, né? Ele quer o quê? O módulo determinante 41. Certo? Sobre 2. Ok? Quanto é que vai ficar isso aqui? 20,5 unidades de área. Ok? Então essa aqui é a área aqui do meu triângulo, né? ou do meu polígono. Enfim. O que é baricentro? Como se coloca as coordenadas do baricentro? Bom, enfim. O baricentro, pessoal, é simplesmente isso aqui, ó. Vou até usar. Vamos supor que eu tenha um triângulozinho aqui, certo? O baricentro é sempre a medida do vértice até o ponto médio do lado oposto. Do vértice até o ponto médio do lado oposto. Do vértice até o ponto médio do lado oposto. Com 2 já conseguiu calcular, mas o baricentro é basicamente esse pontinho aqui, que o pessoal chama de ponto G. E como é que eu calculo, né, esse ponto G aqui? Bom, você vai ter que achar o x de G e o y de G. Aí como é que eu calculo? X de G é igual a x do vértice A mais o x do vértice B mais o x do vértice C, tudo isso dividido por 3. E o y de G, né, é como se fosse um ponto médio praticamente. É o que? É o y de A mais o y de B mais o y de C
isso tudinho dividido por 3, ok? E aí você acha o ponto G aqui, certo? Que ele quer. E qual é a propriedade, né? Como é que é a propriedade do baricentro? A propriedade do baricentro, pessoal... Nossa, ficou horrível esse triângulo. Deixa eu fazer aqui. Grande ele. A propriedade do baricentro é o seguinte. Vértice até o ponto médio do lado oposto. Vértice até o ponto médio do lado oposto. Vértice até o ponto médio do lado oposto. A propriedade do baricentro é o seguinte, pessoal. Este ladão aqui, ó, é difícil até de entender, mas eu vou fazer até assim, ó. Este ladão aqui, ele é duas vezes o lado menor. Então, este ladão, que eu chamei de L, é duas vezes o lado menor. Qual lado menor? Esse. Não entendi. Esse lado, ele é duas vezes esse lado aqui. Esse lado, ele é duas vezes esse lado aqui. Esse lado é duas vezes esse lado aqui, menor. Entendeu? Então, essa é a propriedade do baricentro. Então, deixa eu chamar aqui. Esse aqui é L, certo? Esse aqui é L. E esse aqui é L, certo? E esse aqui é Lzinho, Lzinho, Lzinho. Então, L, 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 Lzinho, 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 certo? O Lzão é duas vezes o Lzinho. Essa é a propriedade do baricentro, basicamente. Ok? Então, acredito que tá encerrada aqui a teoria de estudo analítico do ponto.